Bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso e vou mostrar para vocês estratégias para a gente gabaritar Química no vestibular e no Enem. Bom, o tema de hoje é: isso pode estar te sabotando. Que raio isso pode estar te sabotando, né? Eu tava vendo aí das piores coisas que a gente pode ter ao mesmo tempo que a gente está estudando e que pode atrapalhar o nosso desempenho. E aí, eu fiz uma lista de 6 coisinhas que pode estar te sabotando na hora dos estudos. Cara, pelo amor de Deus, não fique bravo comigo. Eu sei que pelo menos um deles, com certeza você faz, porque eu também faço de vez em quando alguma coisa assim, mas é estar constantemente se autopoliciando para não cair nessa bobeira de manter essas 6 coisas. Bom, vamos lá, feito o trato de que vocês não vão ficar bravos comigo. O primeiro tema, que eu acho que é o que mais já vão me odiar de cara, é: gente, eu amo de paixão os resumos coloridos, lindos e maravilhosos com flores e canetinha neon, de verdade. Ai, eu queria muito aquelas canetinhas neon. Mas sabe o que acontece? A gente tem que ter uma clareza entre isso realmente é necessário para o meu aprendizado e isso contribui para o meu aprendizado, ou eu nem tô conectado mais com aquilo que eu tô estudando. Eu tava estudando uma coisa e aí eu comecei a fazer o meu resumo todo lindo e maravilhoso, que realmente fica bonito. Mas acabei esquecendo o que eu tava estudando e só tô ali, sabe? Deixando as coisas bonitas. Se você vai fazer isso, que funciona muito, mas muito bem pra quem tem uma memória visual, ou seja, quem quando for chegar na prova e responder uma questão fala: putz, eu lembro disso aqui, ó. Foi aquele resumo verde água que eu fiz, velho. Eu lembro disso que eu estudei. Tudo bem. Você tá lá pintando das cores legais pra ficar bonito, esteja realmente conectado com aquilo que você tá escrevendo. Não esteja lá só pintando, entende? Se você tá pintando lá, sei lá, polaridade, fazendo o título bonito, já fica conectado com o que você escreveu embaixo do resumo em si. Então você está escrevendo lá, polaridade, aí você já pensa, a polaridade acontece porque os átomos estão puxando com diferentes forças. Então, já vou aproveitar para fazer esse título, uma parte de uma cor, outra parte de outra. Assim eu consigo lembrar que um átomo está puxando com mais força os elétrons e o outro com menos. E aí, assim eu vou lembrar melhor na prova, né? Foi uma construção do seu resumo, que tá ali todo bonito, pintado, preenchido, mas foi uma construção feita, um resumo bonito feito com um propósito. O grande problema dos resumos bonitos, pintados e coloridos é quando a gente acaba perdendo o propósito. Não perca o propósito quando você está fazendo esse tipo de resumo. Aliviada. Obrigada, Deus. A segunda coisa da minha lista é: gente, eu sei que a maioria de nós estuda com o computador ou o celular. Por quê? Estamos assistindo videoaulas, estamos utilizando os recursos que tem no celular, inclusive estão me assistindo pelo Instagram, pelo Facebook. Então, você tá utilizando essa tecnologia a seu favor. Única recomendação: cuidado! Quando você usa essas tecnologias, a gente tem que ter em mente de que estou aqui para estudar. Desliga o WhatsApp. Silencia o WhatsApp todo. Sabe? Desloga do Facebook para você ficar concentrado realmente naquilo que você se propôs a fazer agora. Por quê? Cacaso, mas eu nem abro quando chega a mensagem pra mim. Tudo bem, né? A gente não abre mesmo, porque a gente tá ali fazendo uma outra coisa, vendo uma videoaula. Mas você tá ali, lindo, pleno, vendo sua videoaula. E aí, de repente, chega um param, e aí você fala: nossa, o que fulano quer falar comigo, cara? Olha, chegou uma mensagem de fulano. Sabe? E mesmo que você foi e voltou, mas deu aquela dispersada. Então, cuidado com o ambiente virtual que você está. Porque aí, às vezes, tô só fazendo exercício pra fixação. Chegou uma mensagem: peraí, eu vou ver. Tuc! Aí, nossa, que legal. Ok, obrigada. E volta. Demorou o quê? 5 minutos.
Aí beleza, você continua lá. Ai, qual era o exercício mesmo? O que ele tava falando? Volta do começo. Ah, ele tava falando isso, ok. Continua lendo o exercício, vou resolver o exercício, próximo exercício, tuc! A mensagem da pessoa ou de outra pessoa falando outra coisa. Ai, vou ver. Aí você clica, olha, não sei quem colocou status, deixa eu ver, olha o status da pessoa e ai, que legal, vou comentar, tchurururu, comenta. E aí, cadê sua lista de exercício? Foi pro espaço, né? Então, isso é um ambiente virtual que não tá bem separado, que não tá bem organizado para você estudar. Assim como também tá aqui na minha lista o ambiente físico. Por quê? Assim como no ambiente virtual a gente tem que ter o cuidado então de separar bem, de conseguir fazer deslogin, sei lá como é que chama isso, sair do seu Facebook e silenciar o seu WhatsApp. Você precisa ter o cuidado também quando você vai estudar de não deixar a TV ligada lá no fundo, porque mesmo que você fala, mas eu não tô prestando atenção, beleza, mas entra uma propaganda alta, eu não sei, sabe? Às vezes entra alguma interferência ali no seu ambiente que vai te atrapalhar nos estudos, te desconcentrar. Então, cuidado também com não só o ambiente virtual, mas o ambiente físico. Legal. Quarto cuidado com suas prioridades. Eu sei que nossa vida é muito louca, que a gente tem coisas interessantíssimas para fazer, mas pense, você tem a vida inteira para fazer as coisas muito loucas, né? Agora a gente tá focado e na reta final de entrar num vestibular, né? De passar numa universidade pública, numa universidade boa. Então, toma cuidado com suas prioridades. Nesse meio ano, avisa a galera que você não vai dar rolê. Avisa a galera que você precisa se focar nos estudos, né? Cuidado com... tudo bem, eu só vou ali... Não sei o que você... Só vou ali arrumar o guarda-roupa, mas eu arrumo o guarda-roupa todo dia, sabe? Cuidado com suas prioridades. Então, coloque prioridades. Deixe claro para você mesmo que você está motivado. Lembre-se também, não é só deixar claro. É se lembrar com uma frequência de que quero eu passar numa universidade boa. Estou estudando para isso, não estou estudando porque sou obrigado. Então, assim, tenha essas coisas bem claras para você mesmo, explique isso para você mesmo. Mostre isso constantemente, porque a gente acaba esquecendo mesmo. Porque você começa a fazer as coisas e esquece de dar valor a isso, e quando você vê, você se distanciou da sua essência, entende? E aí acaba que, sei lá, você tem o descuido de se manter conectado com a sua verdadeira motivação, né? Então tenha essa motivação muito clara para você, deixe isso bem delimitado, entende? O seu ambiente, então, tem que estar alinhado com as suas prioridades. Tipo, eu coloquei pra mim mesma que minhas prioridades são essas, a minha motivação é essa, ok. Mas eu deixei ali um monte de livro, de história em quadrinho, de CD, de computador, de tablet, logado em jogo, sabe? E aí o seu ambiente físico não tá otimizado para os seus estudos. Muito bem. Outra coisa é o que a gente fala sempre. Planejamento. Ai, mas eu tive bastante gente falando, mas Cacá, eu não sei nem por onde começar. Bom, comece você entra nos sites do Enem, dos vestibulares e tal, e pega, lá tem no manual do candidato, tem o que cai, né? Então vai lá e separa o que cai, divide ele em tópicos e depois você separa um tanto de tempo para cada um. Planejamento completo das disciplinas, planejamento diário, tipo, hoje o que eu tenho pra fazer, faz sua listinha do que você tem que fazer hoje e vai dando checklist.
O quinto é... Esse daí também eu acho que uma galera vai ficar meio bolada comigo, mas eu tenho que falar, porque é muito importante mesmo. Então, gente, toma cuidado mesmo com o perfeccionismo. Ah, como assim? É pra fazer os bagulho tudo cagado? Não, não é pra você fazer as coisas tudo assim. Mas toma cuidado com a autocobrança muito forte, a autocrítica muito forte, querer fazer tudo 100% sempre certo, entende? Quando a gente tá estudando, é lógico que a gente erra algumas coisas, até porque a gente tá aprendendo. Se a gente já soubesse, a gente não precisava estudar, não é? Então, a gente tá aprendendo. Então, toma cuidado com a autocobrança, por quê? Não que a autocobrança sadia seja ruim, mas o problema é quando você tá se cobrando tanto, mas tanto, que você acaba se desmotivando, entende? Tipo, eu tô fazendo aqui um simulado pra ver como tá o meu desempenho agora. Mas aí, eu errei uma quantidade grande, porque eu comecei a estudar agora. E aí a pessoa se desmotiva porque errou muito, entende? Esse perfeccionismo do eu quero ter 100% dos acertos agora já, é algo muito complicado quando a gente está estudando, né? A gente consegue se desmotivar e perder não é bem uma vontade, mas aquela gana, sabe? Aquele gás mesmo para os estudos, porque a gente está se cobrando demais. Então toma cuidado com a autocobrança exagerada, né? É claro que uma autocobrança para se policiar, um policiamento do que você tem que fazer, por exemplo, é muito benéfico. Porém, a autocobrança do eu só faço merda porque eu errei tudo é zoado. Cuidado com esse perfeccionismo muito forte, né? Bom, outra coisa que é muito, muito, muito importante é o perfeccionismo do estou assistindo aula e quero entender 100% da primeira vez que eu vejo a videoaula e sem precisar perguntar pra ninguém, sem precisar fazer revisão. Cara, calma, tá errado isso, né? Tipo, você viu a sua videoaula. Às vezes, quando o conteúdo é algo que você tem facilidade, você entende da primeira vez. Mas às vezes você tem que assistir 2 vezes. Às vezes você tem que assistir pausando para ir digerindo aquela quantidade de informação. Então, cuidado com o perfeccionismo do estou assistindo, do imediatismo, né? Estou assistindo agora, eu quero entender agora e ponto final. Calma, a gente tem um volume grande de coisas a estudar, mas não é o fim do mundo. A gente consegue estudar com calma, tirando suas dúvidas, fazendo exercícios, né? Tendo o cuidado de não falar, eu não entendi, então isso não é pra mim, eu vou virar a página, ou senão, como eu sou burro porque eu não entendo o negócio, né? Tenha calma no coração, porque os estudos é um processo, né? Assim como qualquer mudança na nossa vida, é um processo, é demorado e a gente vai se aperfeiçoando. Então, toma cuidado com essa autocobrança muito grande. A autocobrança também dá uma pegada quando a gente está fazendo um caderno, um resumo ou, né, estudando pelo livro, que a gente quer que tudo fique extremamente alinhadinho, bonitinho e tudo mais. Não que isso seja ruim, de novo, mas a gente não pode ter esse perfeccionismo porque vai ser algo que vai estar fazendo a gente meio que perder a velocidade dos estudos, porque querendo ou não, a gente tem que ter muito perfeccionismo. Então, não é bom nem o extremo do perfeccionismo e nem o do, de qualquer jeito que eu fizer tá bom. Também não está bom se a gente fizer de qualquer jeito, que a gente nem entende, que quando a gente olha para aquele papel você fala, nossa, que coisa horrorosa, eu não quero nem estudar isso, né? Então, os dois extremos é o pior tiro no pé que a gente pode dar, né? Então, se você é visual, o que muita gente é, de fato, visual e sinestésico, que é aquela inteligência que a gente grava melhor se a gente vê um esquema visual, se a gente vê um mapa, né, visual, um mapa mental, ou uma imagem, e sinestésico quando a gente realmente está fazendo. Por isso que ler e escrever em seguida é muito mais eficiente do que só ler.
né? Porque a escrita é ter uma ação que vai fazer você fixar aquilo. Desculpa. Tá difícil hoje. Faça nenhum extremo nem outra e use o deixar bonito o seu resumo como método de fixação, não só como método de beleza. Porque quando a gente tá lá fazendo nossos títulos, inclusive se eu fosse vocês, eu deixaria para fazer o título depois. Porque, como eu tava falando no começo do vídeo, você tá estudando, por exemplo, polaridade. Aí você lembra, você estudou já, né, a videoaula. Aí você fez o resumo. Você vê que a polaridade é quando um átomo atrai com mais força os elétrons da ligação do que o outro. Por isso, ela fica polar, porque tem mais elétrons de um lado do que do outro. Aí, para você fazer um título bonito, para enfeitar também o seu resumo, mas que te deixe conectado àquele assunto da polaridade, você faz um título com uma cor, com uma densidade de cor, sabe? Com mais cor mesmo, com mais risquinho. Em cima e menos embaixo, por exemplo. Porque você vai, quando você estiver fazendo esse título, você vai falar: ah, a polaridade eu tô ligado, alguém tá atraindo com mais força, então eu vou puxar mais a cor para esse lado e menos pro outro. Então, quando você for fazer aquele título, você já tá associando o que você está estudando, entende? Não só quando você tá fazendo aquele título e fazendo só porque simplesmente vai ficar bonito, né? Use a beleza a seu favor, né? Não como uma, entre aspas, perda de tempo, mas como uma otimização do que você já ia fazer de fato, que é deixar bonito, mas usando uma aplicação que te ajude a fazer o bonito, mas associado ao que você estudou. Porque às vezes, quando você for revisar isso, você olha o título e você fala: ah lá, polaridade, aquela parte mais escura, essa parte mais clara, lembro disso, né? Então assim, quando você for revisar, você vai estar mais à sua vista, né? Mais na mão, para você entender, porque o próprio título já tá te remetendo àquilo que você estudou. Então, processos visuais são bons, mas é legal que a gente otimize pra gente. O nosso ambiente virtual que a gente vai estudar é uma coisa que a gente tem que tomar o cuidado, mas que a gente não pode também levar aos extremos, né? A gente toma o cuidado de deixar, por exemplo, o WhatsApp desligado, silenciado, mas a gente também não vai falar: então eu vou baixar todas as aulas do YouTube e vou deixar no modo offline e não vou nem conectar para tirar minhas dúvidas. Calma, né? Não seja nem um extremo, nem o outro. Organize seu ambiente virtual, mas sem extremismo. Extremismo também não ajuda muito. Mas uma coisa que é muito recorrente no ambiente virtual é perder o foco porque chegou um plim-plim no celular, né? Ou no computador, se você estuda no computador. Então toma cuidado com manter-se logado em algumas coisas quando você está estudando, né? Quando você está estudando, você está estudando. Ponto final, desliga aquelas coisas que vão te atrapalhar. Porque a perda de atenção e de foco é um dos grandes vilões de quando a gente está estudando, né? Em casa, principalmente. E, igualmente, o ambiente físico de quando tem alguém falando do seu lado, quando você tá estudando em casa e aí sua mãe fica te chamando. Então, tipo: mãe, vou estudar a partir de agora, cara, eu preciso... Não chama sua mãe de cara, que senão ela vai ficar brava comigo. Mãe, eu vou estudar agora, então, olha, daqui até tal horas eu vou ficar ocupado, então, né, tenta não me atrapalhar aqui que eu vou estudar. Porque, nossa, isso é um bagulho bem complicado, né? Que até eu já morei fora de casa e agora eu tô morando com os meus pais de novo, porque eu vim dar uma assessoria e tal em casa e aí até pra mim é complicado, né? Falar: mãe, agora eu vou dar aula, né? Você dá uma segurada aí. Meu, tem dia que não tem condição, tem dia que ela entra e talvez vocês conheçam minha mãe, porque vira e mexe, ela é difícil mesmo. Mas isso com o tempo vai melhorando, né? Ela fazia muito mais no começo e agora, por exemplo, aí estamos há quase meia hora conversando e ela não entrou no meu quarto, thanks God. Bom, mas ter esse cuidado e essa repetição também, esse
Mostrar pra pessoa que aquilo é sério é muito importante, cara, porque as pessoas não levam mesmo a sério, principalmente porque a gente tá em casa e como assim você tá em casa e você tá mais tempo com a cara enfiada no livro e no celular do que comigo e aquelas coisas que a gente sabe, mas mostrar que é importante pra você, que tá sendo útil, que tá sendo importante e que vai dar um resultado é toda uma conversa que a gente tem que ter mesmo e que vai funcionar, né? Então tenha a calma e tenha a... Eu sei que às vezes parece que vai gerar mais conflito, mas se a gente parar e conversar de fato, explicar que como está a nossa vida agora e que a gente não pode estar perdendo a atenção toda hora, as pessoas vão entender. Então tenha a calma, sem conflito, sem gritar, sem brigar, mas tenha essa calma de mostrar isso, né? Aliás, assim como ser compreensível com você, né? Quando eu disse sobre perfeccionismo, tipo, não seja perfeccionista, quando você errar tá tudo bem, também não seja tão torrão, né? Perfeccionista para com os outros, né? Tipo, às vezes você fala, pô, mãe, eu já avisei que eu tô estudando agora, caramba, não sei o quê. Calma, né? Tipo, mãe, ó, eu já tinha falado, o pai, né? Já tinha falado, cara, que eu tô estudando agora. Então, por favor, tenta não me interromper. Se precisar de alguma coisa, ó, mais tarde eu tô à disposição de vocês, a gente tá aqui e tal. Mas não é porque eu tô em casa que eu tenho todo o tempo do mundo e tal. Então, explicar isso pras pessoas, essa mini reunião familiar, é extremamente importante, extremamente benéfico, porque isso realmente pode estar... não é uma autossabotagem, mas é uma sabotagem para com os seus estudos, né? Porque você falou que ia estudar e, toda hora tem uma interferência. Então, ou se não, você mora aí com a sua família e seu irmão tá ligando o som no último volume no cômodo do lado, sabe? Tipo, pô, um pouquinho de respeito, então vamos lá conversar. Então, apesar de ter que ter essa conversa, não seja tão rígido, nem tão perfeccionista, nem com os outros, nem com você mesmo, porque isso vai atrapalhar nos estudos. Gente, sobre autossabotagens, além das sabotagens essas meio que físicas, né, meio que assim de fora, meio que externas, também tem a nossa sabotagem quanto a nós mesmos, né, as auto. Que o único desses itens todos que eu falei pra vocês é a autocobrança que eu tava falando. Que, pra quem não viu, a autocobrança pô, eu vim fazer aqui um simulado, faz um mês que eu tô estudando e eu errei mais da metade. Pô, faz um mês que você tá estudando, calma, né? Não queira gabaritar o seu simulado com um mês de estudo. Tipo, tá tudo bem você errar. E isso é uma autossabotagem muito severa, né? Muito forte, porque ficar se cobrando dessa forma vai matar sua vontade de estudar, aquela animação, sabe? Então, dá uma segurada aí, se acolhe suas dificuldades, acolhe as suas perguntas, acolhe os seus erros, né? Tipo, reconheça que você está estudando, mas ao mesmo tempo, aliás, reconheça que você também pode errar, porque ninguém é perfeito. E a autossabotagem de outros tipos também é muito, muito comum de eu ver, né? Nos meus alunos em cursinho. Tipo, alguns alunos têm aquela autossabotagem do... já falta só meio ano pro vestibular e eu nem tenho certeza se é esse o curso que eu quero fazer. Então pra que eu vou continuar estudando, sabe? Nem tenho certeza se é isso que eu quero fazer da vida. Mano, você pode não ter certeza que é esse o curso que você quer fazer, mas você tem certeza que você quer fazer uma faculdade. Então, tipo, por que você deixaria de estudar, entendeu? E aí é uma conversa que eu tenho com uma certa frequência, né, com eles, porque eles acabam perdendo seu estímulo, a sua vontade de estudar, porque eles entram nessas ciladas e nesses conflitos deles mesmos e não conseguem sair, sabe? Não conseguem se motivar. Outra coisa que eu vi, assim, com uma frequência mais ou menos grande foi... mas se meus pais não reconhecem minhas vitórias até hoje, por que eles vão reconhecer quando eu passar na faculdade?
E pode parecer bobo, pode parecer, nossa, que coisa mais de criança, sei lá, pensando nessas coisas, mas é uma dor real, sabe? Não é raro a gente ver esse tipo de comentário entre os alunos. Tipo, meus pais nunca ligaram pra mim, por que vão ligar quando eu entrar na faculdade? Né? Então, aí eu tenho que ter uma conversa com eles de que, meu, porque às vezes realmente é verdade isso, né? Então, de que, meu, se você não tá feliz em casa, vai ser muito mais fácil de você conseguir sair se você estiver numa faculdade, se você estiver numa faculdade boa, onde você consegue novas oportunidades, né? Então, o que não faz sentido é seus pais não estarem valorizando e você dá mais motivo para eles desvalorizarem vocês, né? Então, é uma conversa que eu tenho assim com uma frequência grande com alguns alunos que se sentem um pouco mais com liberdade de conversar comigo, sabe? Porque, bom, isso serve pra vocês também, se vocês precisarem. Mas os alunos me têm não só como a professora da aula, mas também como um pouco confidente, né? Porque nos cursinhos onde eu dei aula, geralmente eu era a mais nova ou uma das mais novas, né? E aí eles se sentiam meio esquisito, né? Ah, eu vou falar dos meus pais pra um cara que tem a idade dos meus pais, né? Então, geralmente eles tinham esse tipo de conversa comigo. E aí eu reparei que é uma sabotagem dos estudos muito grande, né? Quando eles falam esse tipo de comentário, né? Além de família, também tem a autossabotagem do eu sou burro. Putz, essa é a pior autossabotagem do universo. Tipo, ai, mas eu não consigo entender, então pra que eu vou estudar? Porque eu não consigo entender mesmo. Aí eu tenho que baixar o Buda, né? Encarnar o Buda aqui e falar, amigo, acalma o coração, pelo amor de Deus. Não vem me falar que tu é burro, filho. Burrice, a única que eu tô ouvindo é você se chamando de burro de fato. Isso é a única burrice que eu vi você fazer, tipo, no ano, ou sei lá em quanto tempo eu tô com a pessoa, né? Lá, dando aula com ela. Mas, eu sei que esse sentimento às vezes nasce porque tem conteúdos, principalmente porque pro vestibular a gente estuda, tipo, um monte de disciplina, né? Então, tipo, é claro que umas a gente tem facilidade, outras a gente tem dificuldade, né? Então, acaba batendo, assim, às vezes, essa sensação. Porque a gente tem dificuldade, e às vezes a gente fica meio que patinando naquele assunto e não vai pra frente e dá aquele desespero. Mas achar que você não tem capacidade, meu, que coisa difícil de se resolver de fora, sabe? É uma coisa que a gente tem que se policiar pra não chegar nesse nível, porque essa falta de acolhimento da gente com a gente mesmo acaba com a nossa alegria de viver, a alegria de estudar, sabe? É osso. E aí eu passo muitas horas conversando, tipo, e eu acho isso um desperdício de potencial, sabe? Porque a pessoa tem maior potencial de entender um monte de coisa e aí vem se sentir um inútil porque não conseguiu entender uma coisa de uma disciplina, ou que seja uma disciplina. Aí eu fico muito, tipo, chateada. Como assim você se sente um inútil, né? Mas, enfim, é uma das autossabotagens que eu vejo com uma frequência, assim, grande, principalmente quando vai chegando mais pra frente, sabe? Quando já passou 5, 6, 7, 8 meses que a galera tá estudando, porque daí a galera já tá cansado emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, tudo, né? E aí é recorrente. Daí começa a chover essas autossabotagens, inclusive um dos motivos por eu ter pensado em falar isso pra vocês hoje, né, que a gente tá entrando aí no segundo semestre e tudo mais, é que agora a gente vai sentir mais o peso, né? Sentir que o vestibular tá chegando, sentir que, nossa, agora é a hora mesmo de dar o gás. E às vezes essa pressão também mexe com a gente nesse sentido de que a gente se cobra mais e aí a gente acaba caindo nessas. E aí a gente vê que essas autossabotagens aumentam. Então, por favor, cuidem de vocês mesmo, porque é bem complicado isso.
quando isso bate. É extremamente difícil de você sair meio que do fundo do poço se você deixar cair muito, né? Então é um autocuidado e às vezes é um pedir de socorro mesmo que a gente precisa ter para com as outras pessoas, né? E tá tudo bem, né? E quem nunca? E quem nunca passou por isso? E então acolham-se a vocês mesmos, acolham aos outros quando eles pedirem ajuda, porque isso acontece cedo ou tarde, sendo agora ou na faculdade, sabe? A gente vai passar por situações assim. E às vezes a gente precisa de um confete mesmo, falando, não, cara, você é foda, você consegue, vamos lá, vamos dar a mãozinha aqui pra ti e vamos junto. Então, tipo, acolha as pessoas, porque de agora em diante, né, do meio do ano pra frente, a gente vai ter mais desse tipo de pensamento e sentimento. Então, tome cuidado com as suas autossabotagens. Pelo cansaço também do meio do ano e de estar cada vez mais perto. E nossa, que acaso você vai ficar repetindo isso? Não, eu prometo que eu não vou falar isso em todo vídeo, porque eu sei que já tá pesado e aí alguém fica repetindo na sua cabeça só piora, né? Mas são verdades e é mais fácil a gente lidar com os problemas quando a gente entende eles. Bom, por cansaço também, a gente começa a ter uma tendência maior de, quando a gente fez nosso planejamento, de cabular nossas próprias aulas. Falar, daqui a pouquinho eu faço, eu vou ali só jogar um videogame, vou ali só assistir um capítulo da série, sabe? E aí a gente acaba se permitindo, né, dar uma desviada no caminho. E, velho, cuidado, porque eu sei que a gente tá começando a ficar cansado, eu sei que tá pesando, mas tenha o autocuidado e o autocontrole de, não, beleza, eu separei o tempo de assistir um capítulo por dia da minha série, mas não é agora. Eu tinha separado no fim da tarde que eu vou descansar, então eu assisto no fim da tarde. Agora eu vou assistir tal aula porque era meu planejamento e ponto final, né? Tenha esse pulso firme com você de, você tá brisando, volta aqui pro caminho certo. Se você for lá brisar, já é. E também as autorrecompensas, que eu sei que muita gente acha que eu sou louca, né? Mas, enfim, eu sou de fato, tô nem aí, assumo. Quando eu tava no pré-vestibular, eu funcionava muito bem na base do Cacaso, se você estudar tudinho que você falou que você vai estudar hoje, eu te dou um pacote de bala fine. Aí eu comprava aquelas balinhas, gelequinha de bala fine, e comia como se não houvesse amanhã. E aí, às vezes, quando eu tava começando a falar, mas eu tenho que estudar tudo pra ganhar um pacote de bala fine de mim mesma, né? Tipo, eu falava, então tá bom, eu vou comprar, mas se você terminar de estudar esse capítulo, você come uma balinha fine, só uma, e o resto você guarda. E aí eu fazia isso comigo, me dava as broncas, mas me dava as recompensas, sabe? E às vezes o povo me via nessas crises assim e falava, nossa, que loucona, né? Mas funciona real, porque você se condiciona. Você condiciona o seu cérebro de, toda vez que você fizer algo bacana, que é estudar tudo que você se propôs, você vai ganhar uma recompensa que é algo legal que você gosta de fazer. Por exemplo, esse negócio da série também é uma coisa que funcionava comigo nesse esquema, né? Não era exatamente série, mas enfim. Eu falava, você só vai ler os romances, tipo um capítulo do seu romance, se você estudar tudo. Pra que você vai perder tempo lendo o negócio, se não cai no vestibular, assim, né? Então, eu só me dava esses horários de, vou fazer uma coisa que eu goste, se eu cumprisse com o meu cronograma do dia. É um contrário de sabotagem, sabe? É uma autorrecompensa que eu tenho certeza que muita gente vai falar como você é ridícula, Cacá. Mas tá tudo bem. Eu entendo o que eu sou. Mas que funciona mesmo, sério. Funciona de verdade. Então, tenha isso com você mesmo, que são estratégias pra gente conseguir um condicionamento. E isso é comprovado cientificamente, inclusive, sabe? Do condicionamento. Tipo aqueles experimentos do tubarão, sabe? Que eles colocam um tubarãozão lá naquele aquário gigante, põe um vidro, ou dá choquinho toda vez que ele vai no sentido da comida. E aí ele bate a cara ou leva choque quando ele morde a comida. E aí o tubarão morre de fome por quê? Porque ele foi condicionado a levar choque, a sofrer toda vez que ele ia comer, né? Então a gente vai fazer um condicionamento ao contrário com a gente mesmo, né? Toda vez que eu fizer algo que eu falei que eu ia fazer, tipo estudar tudo, eu vou ganhar uma coisa legal.
Só não come bala fine todo dia que você vai ficar com diabetes e depois vai ficar com problema de saúde e vai falar que foi culpa da Cacaso. Então, só não se entope de doce. Mas é muito legal esse sistema de recompensa e funciona, tipo, real, funciona mesmo. E às vezes parece que é muito criancice, é muito tosco, mas eu com 20, quase 27 anos ainda faço isso comigo e ainda funciona. Então não importa se é ridículo ou não, se funciona é o que eu uso, né? E às vezes essas estratégias parecem um pouco toscas, um monte de estratégia, né? Até estratégia de memorização, ai que coisa mais ridícula, né? Vou ficar fazendo musiquinha pra decorar o negócio. Mas funciona, se funciona é o que a gente vai usar, né? Porque a gente tem um objetivo que quer ser alcançado. E se o bagulho é funcional, por que não utilizá-lo? Então, acho que o que eu tinha pra falar pra vocês é isso. Porque a gente tá aí, ó, já passando o meio do ano, né? Eu olho pra lá porque tem meu calendário. Passando o meio do ano. Agora vai ficar mais pesado, a gente vai se sentir um pouco mais cansado mesmo, né? Pô, a gente já tá aí dando gás há mais de 6 meses e tal. Ou quem tá começando agora vai falar, puta, tá muito em cima, tô com medo, vai dar ruim, né? Então, calma. Eu sei que os momentos de autocrítica mais pesada, é essa a palavra, a autocrítica, tá sendo meio que daqui pra frente. Então, por isso que eu resolvi falar isso com vocês. Mas tá tudo bem. Pelo amor de Deus, se acolham. E se você não consegue se acolher sozinho, pede socorro. Porque uma estratégia furada é essa de cair na autossabotagem. Porque aí a gente vai cada vez mais fundo no buraco e quando a gente vê, passou o tempo todo e a gente se autossabotando. Nem estudou e nem desistiu, sabe? A gente não fez nada de útil, nem se libertou porque parou de estudar, então que se lasque tudo e foi pro seu carnaval do segundo semestre, sei lá. E nem estudou de fato, né? Vamos se focar pra gente conseguir não cair no fundo do poço da autossabotagem, beleza? Era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Muito obrigada por ter me assistido. Toda terça e sexta tem vídeo novo, eu faço live e depois eu coloco um vídeo, uma live antiga editada, porque as lives ficam esquisitas se eu deixar direto, porque eu dou umas brisadas no meio. Porque é isso que tem pra hoje, aceitem. Se vocês tiverem dúvidas, angústias, perguntas, frustrações, manda nos comentários, manda no meu direct, que eu tô aqui 100% pra responder vocês. Se vocês precisarem de ajuda em algum tema da química, também pode me chamar. Uma galera andou me chamando no direct, eu mando áudio, vídeo, resolução de exercício pra explicar as coisas, se vocês precisarem. E é isso aí, acompanhe a gente no Instagram, Facebook e YouTube. Obrigadinha!